A primeira questão eu vou dirigir ao Fábio Coelho, né, nosso professor, e ele disse, a pergunta é a seguinte: a partir de um exercício etimológico e de uma visão bastante fragmentada e difusa, a eutanásia é comumente definida como boa morte, o alívio do sofrimento. Para além destes lugares comuns, como defini-la com maior precisão? E mais, como definir também os termos correlativos ao seu próprio entendimento, tais como, por exemplo, distanásia, ortonásia e distanásia? Bom, primeiramente, boa noite a todos. De início, eu gostaria de dizer que gostaria de parabenizar o pessoal que está organizando essa atividade, que é bastante importante no contexto da universidade e da sociedade brasileira. Eu não sei se vocês têm acompanhado a imprensa, mas recentemente o senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, em entrevista ao Estadão, disse explicitamente que foi perguntado por que retirar a ética do novo Código de Ética dos senadores. O argumento dele foi um dos mais impressionantes que eu estudei nos últimos tempos. A ética é um assunto subjetivo, abstrato, isso ia gerar conflito entre os senadores, portanto deveria ser retirado do Código de Ética. Essa visão é extremamente precária e eu acho que esse tipo de evento vai permitir a gente contornar um pouco esse tipo de visão, de que a ética, já que a eutanásia é um tema propriamente da ética prática e sobretudo o que vocês chamam de bioética, eu acredito que a gente vai definir um pouquinho de ética, evitando aí essa espécie de clichê de imaginar que a ética é algo subjetivo. Esse tipo é o que é certo para mim, não é certo para vocês, essa coisa desse sentido. Então, nesse sentido, parabéns pela organização do evento, a iniciativa de trazer um tema extremamente polêmico, que é o fim da vida, tirar a vida de alguém, coisa desse sentido. E para responder essa pergunta, infelizmente, não dá para ser muito breve, porque eu tenho que trazer alguns elementos para vocês. A eutanásia pode ser entendida como um abreviamento da vida ou alívio do sofrimento, sem dúvida nenhuma, isso tem relação com a etimologia. Mas não é só isso, porque é um tipo de alívio, de sofrimento, vinculado a um caso muito específico, de um paciente, de um indivíduo que tem uma doença incurável. E essa doença leva esse indivíduo a uma espécie de sofrimento, de angústia extremamente desnecessária, por assim dizer. Por que desnecessário? Porque a eutanásia, a prática, poderia evitar esse tipo de sofrimento, contando sempre tendo em vista que essa pessoa não tem possibilidade de cura. Então veja, a eutanásia pressupõe então uma espécie de avaliação clínica, no mínimo de 2 médicos, 2 profissionais da área. Então a eutanásia não é só simplesmente boa morte, ou uma morte serena e alívio do sofrimento. Tem uma série de questões por trás disso. A atividade do médico e, sobretudo, o consentimento daquele que vai sofrer essa prática. Então nesse sentido a gente difere alguns tipos de eutanásia. A eutanásia no sentido do consentimento do paciente, por assim dizer, do indivíduo, é a eutanásia que a gente chama de voluntária. Tem a eutanásia não voluntária, que é aquela vinculada à impossibilidade de consentimento de um paciente, e a eutanásia involuntária, aquela que a pessoa diz que não consente com a morte, mesmo assim ela é praticada. Em relação à atividade que é praticada, a eutanásia pode ser definida enquanto ativa, porque há um procedimento direto de alguém, uma intervenção deliberada de colocar fim à vida da pessoa, e eutanásia passiva, que essa se confunde aí, em certo sentido, com aquilo que vocês chamam de ortotanásia. Você perguntou sobre isso também, né? Isso. Seria a eutanásia, colocar o fim à vida da pessoa, mas limitando o tipo de procedimento clínico, procedimento médico, a intervenção do médico sendo cada vez limitada, de modo que, de alguma maneira, aconteça a morte natural dessa pessoa. Então isso seria a ortotanásia, isso confunde-se de alguma maneira com a eutanásia passiva. Desde 2007, não sei se vocês têm acompanhado as discussões, mas o Conselho Federal de Medicina do Brasil apresentou uma resolução sobre a ortotanásia, por assim dizer. Essa resolução foi rapidamente criticada, né, pelo Ministério Público e em 2010, por fim, conseguiu-se, em 2009 mesmo, houve um recuo do Ministério Público e essa resolução sobre a ortotanásia, esse fim, essa espécie de limitação dos procedimentos que prolongam a vida de uma pessoa com uma doença incurável, já foi apresentado pelo Conselho de Medicina e isso também entrou no novo Código de Ética da Medicina do Brasil, em 2010, se não estou enganado. Bom, e outro tipo de eutanásia, e essa me parece muito duvidosa, que é uma que foi inclusive sugerido por teólogos,
é aquela eutanásia de duplo efeito. Ou seja, você não provoca a morte imediatamente, a morte é um efeito colateral de um procedimento que você adotou antes. Por exemplo, uma pessoa sente muito dor, aplica morfina nessa pessoa para diminuir a dor, consequentemente ela tem uma complicação respiratória e ela morre, ela vai levar a óbito. Então veja, o óbito é uma consequência de um procedimento que tinha como atividade principal, efeito principal, além do sofrimento. Então isso é chamado de eutanásia de duplo efeito. Isso é muito, por assim dizer, não dá para ter muita consistência esse tipo de posição. Mas basicamente é isso. Então a ortotanásia, eu já disse para vocês a diferença com a eutanásia. A ortotanásia é, por assim dizer, é a morte correta, no seu tempo próprio. Então você tira a medicação, você deixa minimamente aquela pessoa não viver mal, e assim ela vem a óbito. E, o que mais que você colocou aí? Distanase. A distanase também é confundida como a obstinação, o encarniçamento terapêutico. É o tipo de médico que assume a posição paternalista de levar as últimas consequências da vida daquela pessoa, mesmo com sofrimento ou com uma angústia mental, alguma coisa desse sentido. A ideia de que protege ao máximo a vida daquela pessoa com medicamentos, com procedimentos cirúrgicos, tudo que for possível. E o que mais? Distanase. Distanásia não é um termo muito adequado, é confundido com aquilo que a gente chama de eutanásia social. A mistanásia está vinculada a uma espécie de precarização da vida política, geográfica, econômica, que leva um número imenso de pessoas ao tipo de morte. Mas veja, diferentemente da ortotanásia e da eutanásia, ela não é esperada. A finalidade não é abreviar o sofrimento ou alguma coisa nesse sentido, mas o sofrimento é provocado justamente por uma condição precária de vida. Então isso a gente chama de mistanásia. Mais alguma pergunta? Sim, por enquanto só. Tá bom. Então, para dar continuidade, a gente passa para o professor Flávio Carvalho, né? Para discutir um pouco sobre quais os elementos que conectam a discussão ética da eutanásia. Oi gente, boa noite. Boa noite. Eu hoje vim para essa mesa e aí figurativamente eu me sinto, na linguagem futebolística, um centroavante, né? Ali estão os artilheiros e eu vou fazer só o comando de bola mesmo porque o gol é com eles, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque de fato a discussão ética não é algo que eu tenho me ocupado nos últimos anos. Nos anos eu tenho me ocupado muito com a epistemologia, com a metafísica, apesar de andarem em par e passo aí a metafísica e a ética, e com o ensino de filosofia. E aí nessa mesa eu me coloco mesmo na posição de alguém que ao me defrontar com a situação, lanço aquilo que a gente chama de problematizar filosófico, ou de tentar levantar alguns aspectos que para mim, na minha observação enquanto estudioso da filosofia, enquanto cidadão, enquanto ser humano, me coloco, né? A eutanásia, ela levanta, ou ela traz consigo alguns elementos que carecem também de uma discussão, se não ética, uma metafísica, ou etimológica, ou o que quer que seja. Mas me questiono, por exemplo, com a compreensão da morte. Qual a definição que nós podemos levantar para a morte? Bom, se nós fizéssemos uma pequena experiência nessa sala, nós já perceberíamos que nesse pequeno universo nós nos defrontaríamos com, no mínimo, duas compreensões de morte bastante distintas. Isso para sermos bem otimistas. Se nós lançamos isso para o universo das pessoas que vivem nesse planeta, então nós encontraríamos as respostas mais divergentes, mais plurais possíveis. Só que aqui a gente precisa circunscrever a nossa discussão a um parâmetro muito objetivo, que é o da discussão filosófica. Então, poderíamos pautar essa discussão da eutanásia e do seu correlato morte por uma perspectiva religiosa, mas não nos cabe. Poderíamos levantar essa mesma discussão desde uma perspectiva da medicina, mas também não nos cabe. Então, nesse momento, a gente tangencia essas discussões, eventualmente as falas aqui podem tangenciar, tocar nesses aspectos mais de caráter médicos,
ou religiosos, mas de fato eu levanto a questão da morte enquanto problema filosófico. A morte é um evento individual ou é um evento coletivo? A morte, ela desencadeia uma possibilidade de vivência grupal ou ela é um movimento vivido individualmente? Ora, reconheço que cada um quando morre, morre só. Mas nós não vivemos sós. Então me questione por que a morte seria um evento vivenciado isoladamente. Nesse sentido, ao discutirmos a eutanásia, nossos olhares não podem ficar circunscritos apenas àqueles que são diretamente diretamente atingidos pela prática, pela ação. Não é somente o doente, o neonato, ou a pessoa que está convalescente, que entra na discussão da eutanásia, mas também aqueles que circundam aquela determinada pessoa, aquele determinado ser humano. Um outro aspecto que vale a pena discutir quando falamos da eutanásia é no que diz respeito à dor. E falo da dor não aqui enquanto manifestação fisiológica de um membro, de um órgão, mas da dor e seus níveis de intensidade. Como mensurar a dor? Como diagnosticar que uma dor é maior que outra? Como diagnosticar que uma dor é tolerável? E nesse sentido dizer que a eutanásia não deve ser utilizada. Ou como mensurar que a dor alcançou seu nível de exaustão e assim, eventualmente, dizer que chegou o momento da eutanásia ser utilizada. Esses aspectos que, em princípio, nós encaramos numa perspectiva extremamente biológica, extremamente fisiológica, para nós que nos preocupamos em pensar isso como problema filosófico, devem passar para uma outra perspectiva, para a perspectiva mesmo do jogo de interesses, da questão da consciência, da questão da autopercepção que cada um tem de sua própria existência. Uma outra questão que eu vejo conectada à discussão da eutanásia é a questão da intencionalidade. Porque se nós pegarmos algumas definições, e bem recentemente eu me ocupei de ir em busca dessas definições para o que seria eutanásia, para não correr o risco de errar, eu vou dizer que quase todas. Não direi todas, mas em quase todas as definições que encontrei de eutanásia, o elemento intencionalidade estava presente. Seja do ponto de vista de quem praticava, de quem pratica a eutanásia, e aí o professor Fábio fez aí as diferenciações das modalidades de eutanásia quando diz respeito a quem pratica, ativa, passiva, né? E também a intencionalidade de quem vai, digamos, receber aquele movimento. E aí ser voluntário, ser involuntário ou não voluntário, bom, mas em ambas as compreensões, o elemento intencionalidade, e esse é um conceito bastante caro para nós, né, da filosofia, a intencionalidade, ela está presente na discussão da eutanásia. Nesse sentido, pergunto, qual é o nível de razoabilidade que uma intenção pode alcançar na situação da eutanásia? Ou melhor dizendo, até que ponto eu posso considerar racional a intenção de alguém
praticar a eutanásia, até que ponto eu posso considerar racional a intenção de alguém desejar a aniquilação de sua própria existência. E um último elemento que eu coloco nessa discussão preliminar, né, da ética e da eutanásia, é no sentido de nós pensarmos os limites. Essa questão eu vou retomar depois, né? Mas é a questão dos limites. Nós sempre nos preocupamos em pensar os limites, porque pensar os limites é pensar até que ponto a gente pode avançar, até que ponto a gente pode legislar, até que ponto a gente pode prescrever. Qual é o limite de pensar a vida do outro? Qual é o limite que isso nos coloca em pensar a vida do outro? E aí eu volto para a primeira questão. Veja então que a eutanásia não é a discussão de um evento individual. A morte não é um evento individual, é um evento coletivo. Porque quando eu estou pensando a eutanásia, eu estou pensando a partir de um movimento relacional, de mim com aquela situação que se me apresenta. Depois a gente conversa mais sobre essa questão de limite. Então, vamos agora... Antes de passar para o Rodrigo, eu queria fazer uma questão também voltada para o professor Fábio, né? Que é uma questão que eu acho que todos nós temos uma certa inquietação em saber sobre essas coisas. Então, a opinião de certos críticos, Fábio, da eutanásia consiste em desqualificar essa prática por meio da comparação com o extermínio de pessoas inocentes, né? Engrenado assim pelo nazismo. Tendo em vista essa terrível e lastimável experiência histórica, o que parece estar em jogo aqui é uma hipótese de conferir ao Estado o poder de tirar a vida dos seres humanos. Legitimaria a eugenia, por exemplo. Ora, se essa hipótese possui alguma credibilidade, ou melhor, a eutanásia é uma prática eugenista? Agora, essa afirmação é ridícula. A eutanásia não tem relação alguma com as práticas engendradas pelo regime político do Hitler. São coisas distintas. O Hitler perseguiu pessoas por questões de raça, questões raciais, negros, ciganos, pessoas com deficiências físicas, judeus, sobretudo judeus. Ele perseguiu pessoas que tinham boa saúde, tinham intenção de constituir uma família, tinham intenção de estudar, tinham toda uma vida para ser desenvolvida. Então a gente não pode vincular a eutanásia com as práticas eugenistas do Hitler. Eutanásia, nos argumentos, esse talvez seja um dos argumentos mais fortes contra a eutanásia, seja o vínculo com a eugenia, por exemplo, com as práticas do Hitler. Isso é ridículo. Tem um nome técnico disso. Acho que o café filosófico não é um espaço para esse tipo de coisa, muito técnica talvez, mas o argumento se chama ladeira escorregadia. A ideia é a seguinte: se liberamos a eutanásia, se o Estado permite a eutanásia, já damos um passo para escorregarmos uma ladeira sem volta, ou seja, a legitimação de qualquer tipo de perseguição e morte. Isso é ridículo, não tem consistência alguma. O regime procurou e provocou a morte de pessoas de maneira arbitrária. Se o Estado pensar a eutanásia, isso será de maneira democrática, a partir de resoluções, a partir de uma legislação, a partir da avaliação do direito, não é isso? Do Código Penal, de uma reestruturação que merece o Código Penal da década de 40, então está atrasado. Mas não, a gente vai ter a prática médica por trás disso. Não é qualquer pessoa que vai praticar eutanásia, não. O cara, o soldado viu um judeu, eu não gosto do judeu, dá um tiro no judeu, isso é eutanásia? Claro que não, isso é ridículo, isso é um crime, isso é um assassinato. É diferente de eutanásia. Temos um médico, um profissional, talvez mais de uma equipe multidisciplinar que acompanha a família, acompanha o paciente, e aí chega a constatação a partir de exames, a partir de certos critérios que o Flávio mencionou, como definir a dor, como definir a morte. Mas tem certas situações que o indivíduo não vive se não tiver ventilação mecânica, por exemplo. Então esse tipo de situação é o limite que nós encontramos. É um tipo de sofrimento. Tem alguns tipos de danos cerebrais que são irreversíveis. A criança nasce prematura, por exemplo. Uma das consequências de um nascimento prematuro, talvez tem gente aqui prematuro, não é uma regra também não, viu gente? Vamos entender isso.
é de que ela pode ter uma hemorragia cerebral e com isso inviabilizar completamente uma vida saudável. É impossível depois disso ter uma vida minimamente adequada, de respirar sem a ajuda de um equipamento, alguma coisa desse sentido. Então daí a ideia da eutanásia, para abreviar o sofrimento que está sendo desenvolvido nessa vida. Então não tem relação alguma com o nazismo. Isso é ridículo. As pessoas que afirmam isso, mas é um dos argumentos mais fortes, eu reconheço. É o argumento da ladeira escorregadia. Já que a gente tocou nesse assunto, tem mais dois argumentos que são importantes. Esse é um dos argumentos e o outro é o da sacralidade da vida. Aí a gente pode discutir depois. Então, pegando um gancho, né, vamos agora, já que a gente já passou, vou pegar agora o Paulo Grilo, né? Então, vou fazer uma pergunta que foi pontual, foi vinda dos nossos alunos, né, dos filosofia, acho que foi o Tiago, que enviou duas perguntas, e uma que é bem pontual, referida à lei. Né? Se existe alguma lei que abre espaço para a prática da eutanásia no Brasil, e caso seja negativada a sua resposta, há alguma possibilidade do nosso país liberar esta prática futuramente, como acontece nos Estados Americanos de Washington e Vermont? Bem, boa noite a todos. Para aqueles que chegaram atrasados, meu nome é Rodrigo, sou professor do CCJ, UFV, e lá eu ensino filosofia do direito e teoria geral do direito. Tá? Queria agradecer de antemão o convite. Quero dizer que eu sou um fã veterano desse evento, né? Eu tive a oportunidade de participar desse evento num debate maravilhoso sobre o problema do mal. Me tornei um fã, né, veterano do evento. E eu gostaria de agradecer, né, o convite. E me sinto honrado por estar aqui na presença do professor Fábio, que foi meu professor por brevíssimo período, né? E agora eu estou pensando aqui, professor Fábio. Bem, respondendo a pergunta do aluno, né? Tiago Pires. Tiago Pires. Meu querido, repete aí, existe a lei que abre espaço? Se existe alguma lei que abre espaço para a prática da eutanásia no Brasil? Aí no ar, né? Aí no ar, meu querido. Não existe uma lei, né, que trate sobre o tema de forma direta, né, de forma clara sobre o tema. Na verdade, tramitando no Congresso Nacional um projeto-lei, se eu não me engano, número 236 de 2002, né, que traz uma mudança no nosso Código Penal, que é um Código de 1940, o Decreto-Lei, né, 282, né, é o Decreto 40, 288, que é da década de 40. E aí sim, há uma proposta de se falar sobre a eutanásia, sobre a ortoeutanásia, né? A princípio, o artigo 122 traz uma proibição expressa, né, da eutanásia. Aí, a partir do parágrafo 1º, né, constatado o envolvimento emocional, né, do agente, né, ou algum elemento que diga que o ato tem uma certa relevância social, aí vai ser analisado caso a caso. O juiz vai ser dada a possibilidade do juiz analisar caso a caso. E aí sim o juiz ele vai ter o poder, né, de condenar ou não réu. Ou seja, a princípio o Estado proíbe e depois ele abre a análise para caso a caso. Já no parágrafo 2º, há uma permissão expressa da eutanásia, desde que haja esses elementos que eu citei agora, mais a formação de uma comissão médica. E mais, né, haja o elemento, né, da autonomia. Né? Deve existir o querer, e esse querer deve ser expresso de forma clara, voluntária. Tá? Bem, hoje, o que acontece hoje? Você tem um artigo, você tem um Código Penal que proíbe o homicídio simples. Né? No entanto, no parágrafo 1º, traz um caso de diminuição de pena, que seria um homicídio privilegiado. Então, constatado que o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, né? Então, há um caso bastante interessante que ocorreu
na década de 90, na Inglaterra. Não sei se vocês conhecem o caso Lillian Boyes. Não sei se você já ouviu falar sobre esse caso, Lillian Boyes. E que ela tinha uma doença seríssima, que era artrite reumatoide. Doença até que a minha sogra tem, mas graças a Deus hoje está controlada. Né? É uma doença séria, porque ela vai infeccionando todas as articulações. É interessante que hoje a minha sogra ela não consegue fazer esse movimento. Ela faz esse movimento de pins e não faz esse movimento aqui. Né? E eu tenho uma filha, Clara, que ela tem 4 anos. Às vezes ela sacaneia com a avó e diz: vovó, o coração. Sacaneia o coração. Né? Depois disso, criança tem que correr dos. Né? Criança não é cruel, né? Coitado do coração da vovó. Né? No caso da sua avó, ela convivia com essa doença há 13 anos. Estava no estado de crítico. Né? E nesses 13 anos de convivência, né? Esse 13 anos de convivência com o médico Cox, né, e uma relação de amizade. Né, e a doença dela chegou a tal ponto, era tamanho sofrimento, né, que ela fez um pedido a Cox. Né, disse: olha, por favor, me faça algum medicamento aí, que eu não aguento mais essa dor, o medicamento mais forte que você tiver. Né. Na ocasião ele passou, não adiantou. Né, e aí ela fez outro pedido. Ele disse: olha, parece não fazer sentido viver dessa maneira. Né? Eu não tenho mais qualidade de vida, né? Vivo sofrendo. Né? E aí, por favor, me aplique algum medicamento, né? Que me permita fazer essa passagem de uma forma digna. Né? E aí ele aplicou uma dosagem de cloreto de potássio e ela morreu. Né? Ela morreu. Na ocasião, o julgamento foi... Né? Houve a denúncia por parte do Ministério da Justiça americano. Né? O caso foi parar na Suprema Corte inglesa. Né? Qual foi a decisão do juiz? O Cox ele foi condenado. Né? Agora, interessante, a pena foi de 1 ano só e não houve a cassação do registro médico. Agora, detalhe, ele achou que a conduta dele foi tão correta que o que ele fez? Ele registrou, né, os autos médicos. Né? Agora, detalhe, para a sorte dele, né, a Lillian Boyle, ela foi cremada, então não tinha o corpo. Né? Então não foi possível fazer um exame mais detalhado, né, do corpo dele. Tá? E aí, no final das contas, alguns anos depois, ele foi liberado e ficou por isso mesmo. Né? Ficou por isso mesmo. Agora, detalhe, se esse caso tivesse ocorrido aqui no Brasil, né? Esse caso tivesse ocorrido aqui no Brasil, primeiro, você poderia classificar um homicídio simples, artigo 121, matar alguém, né? Matar alguém. Por outro lado, lá no parágrafo 1º, né, o juiz diz: não, né? Ele foi levado por uma emoção, então vamos diminuir a pena em 1/6. A primeira saída seria essa. No entanto, se você abre a nossa Constituição Federal, né, logo no artigo 1º, inciso 3º, né, existe um princípio fundamental do Estado Democrático, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Já no artigo 5º, no caput, né, diz que todos, indistintamente, têm o direito à vida. Se você combinar as duas leituras desse artigo, né, você combinar a noção de dignidade, mas a noção de vida, você vai constatar que quando o legislador falou dessa ideia de vida, não é qualquer vida. Ele está falando de qualquer vida. Ele está falando da boa vida, uma vida digna. Né? Ou seja, está falando de uma certa eudaimonia, um bem viver, né? E bem viver seria isso. O que significa a expressão vida digna? Ou ter qualidade de vida? Bem, se você combinar esses dois elementos, é preciso necessariamente